Você sabia que enquanto você navega na internet, assiste seus filminhos aí via streaming, ou manda aquele textão lá no grupo da família, você provavelmente usou Linux em algum momento dessas suas atividades aí? Pois é, pessoal, mas se o Linux ele é tão onipresente assim dentro da nossa vida, dentro das nossas rotinas cotidianas, por que será que até hoje ele ainda é considerado um sistema operacional de nicho? A gente sempre gosta de citar, né, de mostrar números e trazer essa discussão sobre a relevância do Linux dentro do mercado, mas como a gente já começou desde do princípiozinho do episódio ali falando de nicho, 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 eu não sei se esse termo ele é familiar para todo mundo. Então acho que vale a pena a gente colocar aqui para vocês a definição mais comum de nicho de mercado. E a partir daí a gente começa a evoluir com as nossas opiniões e também mostrando algumas estatísticas que a gente trouxe aqui para você. Ó, vou trazer aqui o Aurélio, que um nicho de mercado é basicamente um segmento específico dentro de um mercado maior, que atende às necessidades particulares de um grupo de consumidores com características e interesses comuns. Vou usar aqui um exemplo diferente, na verdade. Vou usar, por exemplo, o mercado de computador. Trazer aqui para o ambiente da tecnologia. Quando a gente tem um mercado de computadores, que é um mercado grande, a gente pode trazer um nicho, que é o de PC Gamer. Porque todo PC Gamer é um computador, mas nem todo computador é um PC gamer. Então você está filtrando ali por um nicho específico, um mercado específico. São computadores focados para jogos com aqueles hardware específicos, aquele público-alvo específico. Todos eles são computadores, mas aquele é um nicho específico. Assim como dentro você vai ter um computador de trabalho, você vai ter uma estação de trabalho, né, uma workstation. Você tem nichos diferentes para públicos diferentes, mas todos eles são computadores, que é o mercado maior, o mercado de computadores. E isso você pode acabar aplicando para qualquer cenário, né? Para sistemas operacionais, como Windows, macOS, Linux, ambos são sistemas operacionais, mas cada um dentro do seu nicho, para sua necessidade diferente. Dentro do mercado de Linux, a gente também tem sub-nichos, né? E dá para ir, tipo, até onde você quiser, né, com isso. Dá para ir dividindo cada vez mais. E para não dizer que a gente está falando isso aqui só das vozes da nossa cabeça, tem um monte de estatísticas que corrobora o que a gente está falando aqui, né? Um dos motivos, inclusive, para trazer essa discussão é porque há um ano atrás, praticamente, eu acho que era da sexta temporada do Geocast, se eu não me engano, a gente fez um episódio comentando porque tinha sido a primeira vez que o Linux tinha passado o macOS no Steam Hardware Survey. Naquela época, há um ano atrás, o Linux tinha aproximadamente 1,96% dos usuários do Steam, enquanto o macOS tinha 1,84%. Tô até inclusive aqui com a página do Steam Hardware Survey aberto. E aqui em julho de 2024, né? A gente trazer um número de quase um ano, né, depois. Agora o Linux está com 2,08% e o macOS está com 1,37%. Então, realmente, o número do Linux ele não cresceu tanto assim, se for ver, comparado com o ano passado, mas cresceu. Mas o do Mac definitivamente caiu. Então, algumas pessoas talvez tenham migrado para um Linux, não sei, né? Não dá para saber exatamente. Mas definitivamente algumas pessoas aí migraram do Mac para o Windows. Porque o do Windows tá um pouquinho maior e o do Mac diminuiu bastante. E a gente sabe, né, que a Apple, né, não tem sido muito amigável com jogos há muito tempo. Agora ela tá voltando atrás, mas ainda assim, os poucos jogos que têm saído do Mac estão saindo na Mac App Store. Então, tipo, mesmo tendo agora mais jogos do que tinha há um ano atrás no Mac, ainda assim as pessoas não estão usando o Steam para jogar, então esses números definitivamente não vão crescer, pelo menos não tão cedo, né? E aí quando a gente filtra, inclusive, por Linux, a gente consegue ver aqui que o sistema mais popular dentro de Linux é o SteamOS, né? Que é o Steam Deck. Tem 40,97%, então a gente sabe definitivamente quem é o culpado desse número tá aumentando. Então é muito provavelmente que muita parte, tipo, mais de 1%, né, ali desses 2,08% do Linux sejam pessoas que têm o Windows também, né? Sei lá, às vezes a pessoa tem, né, um computador com Windows e tem um Steam Deck. Então, não necessariamente as pessoas saíram do Windows para vir pro Linux, né? A gente não pode ignorar o fator multiplataforma. Nós mesmos provavelmente aparecemos nas duas estatísticas, porque a gente joga no Windows e joga no Linux. Dependendo do título, né? Vocês que jogam Valorant, por exemplo, vocês jogam Valorant Sim. no Windows, né?
por Sim, causa do anti-cheat, essas coisas assim. Então, porque infelizmente é o único lugar que funciona. Então, eu ainda, no meu caso, eu acabo nem usando tanto o Steam no Windows, porque eu acabo deixando o Windows realmente só porque não roda no Linux. Então eu jogo o Valorant, né? Jogo de vez em quando o Valorant e alguns jogos do Game Pass. De Steam, na verdade, acho que não tem. Pelo menos no momento, não tem nenhum jogo do Steam que eu queira jogar que não rode no Linux. Então, acho que eu não estou contribuindo ainda nesse número aqui, mas tá instalado, né? Então talvez eu esteja assim contribuindo. eu não tenho jogado nada no Windows há um bom tempo, assim. Eu instalei o Valorant porque a gente tinha combinado de começar a jogar, mas do jeito que instalei ficou também. Das vezes que a gente se reuniu para jogar, a gente acabou jogando outras coisas que rodavam no Linux, então não foi nem necessário eu dar boot na máquina. A gente já trouxe alguns números, a gente já falou algumas coisas, mas é sempre bom a gente pontuar com vocês aí da audiência que, primeiro, esses números não são absolutos. Eles são um recorte estatístico de um nicho, que é quem usa Steam. Eles são ótimos para a gente ter alguma fonte de informação para tomar base, mas a gente não pode tomá-los como uma verdade absoluta. Aliás, quando a gente fala de software livre, de Linux, nenhum número é absoluto, porque nenhuma distribuição implementa estatística, implementa contagem de usuários, implementa algum tipo de controle para saber quantas pessoas estão utilizando efetivamente sistemas operacionais baseados em Linux ou não. Então, todos esses números que a gente traz aqui, que a gente consegue localizar na internet, lá do StatsCounter, do Estatista, são todos números empíricos, baseados em observação de outros fatores. Por exemplo, acesso em sites de internet, downloads de aplicativos de lojas. Eles usam essas fontes de informação para tentar extrair ali qual que é o fingerprint, né? Qual que é como que é o nome? A impressão digital do sistema operacional do usuário e dessa forma saber quem que está utilizando. Existe uma discussão enorme, quando eu falo enorme, eu não consigo deixar de ter um certo sarcasmo na minha cabeça. Mas dentro da comunidade Linux existe essa discussão de o que é Linux, afinal de contas. O Gil já fez um episódio inteiro sobre isso, então a gente não vai se aprofundar aqui. Mas quem tem quer sempre ter mais, né? Então, uma das brigas agora do pessoal é que tudo devia ser Linux. Então, Android devia ser Linux, Chrome OS devia ser Linux, Linux devia ser Linux, porque com isso, se somassem todas essas estatísticas, o Linux estaria perto ali de 10%, até um pouquinho mais do mercado, que já é uma fatia significativa. Existe essa discussão que tudo deveria ser Linux, já que todos eles são sistemas operacionais baseados no kernel Linux, mas aí é, como que a gente vai definir isso? Porque quando a gente olha do ponto de vista de sistemas operacionais, cada Linux é um sistema operacional diferente. O Ubuntu é um sistema operacional, o Debian é um sistema operacional, o Arch Linux é um sistema operacional. Eles não, eles não são o Linux. Não existe o Linux como sistema operacional. Existe o Linux como tecnologia, que é o kernel. Então, acaba sendo meio que uma matemática freestyle, assim, para poder somar tudo e parecer que a gente está bem na fita. E, de fato, estamos. Mas, não sei, eu acho que cada produto, cada sistema operacional deveria ser contado separado mesmo, porque, afinal, Linux não é tudo a mesma coisa. A gente já até fez um episódio do Geocast sobre isso. Esse conteúdo foi bem maneiro, né? E você sabia que ele é só um corte de um episódio do Geocast? Nesse episódio completo você pode conferir tudo isso e muito mais. Basta clicar no card aqui ao lado.